O caminho de Deus para quem tem desejos sexuais fortes é o casamento, não o namoro. Importante dizer isso. O namoro não é o ambiente destinado por Deus para a satisfação das suas carências afetivas. Meus irmãos, na Bíblia há 3 estados sociais: o solteiro, o noivo e o casado. O casado, todos vocês sabem, é aquele casal que fez um pacto público, uma cerimônia, um juramento, e depois eles consumaram isso no leito conjugal. Essas pessoas são casadas. Essa questão do pacto, ela diferencia de cultura para cultura, mas toda cultura carrega isso, e isso é parte da imagem de Deus. O solteiro, próprio termo se define, é uma pessoa que não tem qualquer tipo de comprometimento com ninguém. Mas na Bíblia, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, havia a condição social de noivo. E como era a condição do noivo na Bíblia? Era uma situação intermediária ao casamento, um compromisso muito sério, que para ser rompido era preciso carta de divórcio, para vocês verem que era muito mais sério do que o noivado na nossa cultura. O exemplo é José e Maria. Maria se pegou grávida pelo Espírito Santo e José, noivo dela naquela época, resolveu deixá-la, divorciá-la de uma forma secreta. A cultura ocidental, ela criou um estágio intermediário entre ser solteiro e casado. O estágio do namoro. E aqui eu vou chamar de namoro recreativo, tá? Eu estou emprestando essa expressão do Douglas Wilson. Ele tem um livro muito interessante sobre esse assunto. Namoro recreativo. Então, deixe-me definir o que eu quero dizer com namoro recreativo. O namoro recreativo é um tipo de zona cinzenta. Os namorados, por um lado, possuem certos privilégios que na Bíblia pertencem apenas a quem é casado, como beijos, abraços, ficar sozinhos, carícias. Então eles têm esses privilégios de quem é casado, mas sem o compromisso de quem é casado. Então o namoro é esse monstro aí, que criou-se. E esse modelo, irmãos, ele é muito recente na história da humanidade. Por milênios, o mundo se desenvolveu sem esse padrão. Às vezes as pessoas olham para isso e dizem, mas se não for isso, como é que vai ser? Olha, nós temos milênios de história humana, pelo amor de Deus. Esse modelo vem do século XVIII, como fruto do romantismo. Quem estudou um pouco disso sabe que o romantismo era aquele tipo de filosofia que prezava os sentimentos como o alvo supremo a ser buscado, como a expressão plena da humanidade. Então, esse movimento romântico, ele mudou radicalmente as relações sexuais, sociais. As pessoas quando se aproximavam agora, elas precisavam ter fortes inclinações românticas. E uma característica do namoro é que ele possui um nível de compromisso muito fraco e um envolvimento afetivo íntimo muito forte. Então notem que ele é o oposto do noivado bíblico. Noivado bíblico, forte comprometimento. Para se separar tinha que ter carta de divórcio. Envolvimento afetivo, 0. Na nossa cultura é envolvimento afetivo 100%. Compromisso, 0.